Boa noite, Igreja do Senhor, boa noite, casais. Bênçãos de Deus sobre a vida de todos vocês. Nessa noite aí, no Dia dos Namorados, o Ministério da Família da Igreja Brasil para Cristo de São Leopoldo preparou algo muito especial mesmo, que com certeza vai abençoar muito o teu casamento. E como é Dia dos Namorados, nós não poderíamos deixar passar em branco, né? Aquela bitoquinha na esposa. E eu quero convidar você aí, marido, a dar aquele beijinho aí na tua esposa, certo? Vamos lá então comigo? Vamos lá, vamos contar. Um, dois, três e. Beijinho, tem que estralar, lembra? Tem que estralar o Graças a beijinho. Deus. Gente, olha só, o Ministério da Família preparou um momento muito especial, cujo tema aí, conforme vocês no decorrer da semana estavam compartilhando, uma linda história de amor. Então, nessa noite aí, para estar abençoando as nossas vidas, tem um casal muito especial, um casal muito querido, um casal que é uma referência para todos nós, referência para a igreja, referência também no âmbito ministerial, questão familiar, em todas as áreas. Um casal que a igreja ama muito, que eles vão estar trazendo então uma linda história de amor. Vão estar nos contando aí a história de amor deles, que é o nosso pastor Adalto e a nossa pastora Luciana. Sejam bem-vindos. Obrigada. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Então a gente agradece a presença dos dois, porque aceitaram o convite aí de estar compartilhando com a gente aí a história de amor deles. E com certeza eu creio de todo o meu coração que vai abençoar muito, muito o teu casamento. Amém. E como não pode faltar as nossas perguntas com relação à história de amor deles, nós já vamos para a primeira então. Eu quero te convidar a você sentar junto com a tua esposa aí, esposa juntinho do marido, bastante atenção, foco, que Deus está abençoando muito a tua casa, muito o teu casamento. A primeira pergunta então que nós queremos saber, e a igreja também vai estar conhecendo, a gente vai estar conhecendo um pouco mais desse casal que a gente muito ama. Como vocês se conheceram? Como foi o início de tudo? Como foi aquele brilhar dos olhos quando um olhou para o outro e o coração bateu mais forte? Como foi então esse início aí? Muito bem, esse início. Então eu inicio esse Início. Eu conheço a Luciana desde 89 por aí. Aliás, não, 84 eu fui para o seminário. 83 teve um congresso de jovens em Porto Alegre. Conheci, mas era uma no meio de tantas outras pessoas, né? Depois, em 84, eu fui para o seminário. A Luciana, todo sábado, ela ia para a igreja, que tinha um coral na igreja, e aí ensaiava, mas também era o cego de Jericó, eu não enxergava, eu não contemplava e não via a ela. Depois, né, a gente se conheceu na igreja, né? Depois a convivência da igreja e jovens, né, a gente tinha uma amizade muito boa com os pais dela. Às vezes eles me convidavam para ir lá para almoçar, eu era seminarista, né? E às vezes eu ia com o pastor Ivan levava algum convidado, sempre andava junto com a família do pastor. E aí eu criei um vínculo com a família, de uma amizade com a família, né? Mas sempre uma amizade, né, que existia entre mim e a Luciana, era uma amizade, né? Mas eu lembro-me que foi uma viagem que eu estava fazendo para o Paraná, né, que na viagem o meu coração assim parece que saiu uma venda dos olhos e despertou naquela viagem Eu não tava junto na viagem. grande Tava sozinha. amor por ela, um grande amor por ela. Despertou assim. É como que se eu nunca tinha notado, nunca tinha percebido, e naquela viagem, né, veio assim tão forte, mas tão forte. Uma paixão, um desejo de realmente começar um namoro com ela, né? Realmente desejo de casar com ela. Parece assim que sempre esteve do meu lado, que inclusive depois de um certo tempo ela começou a trabalhar na igreja, né?
Eu trabalhava numa sala, que era o seminário, né, a qual eu era diretor do seminário, e ela era a secretária da igreja. Inclusive, a gente não se dava muito, porque ela pegava meu durex emprestado e não devolvia, né? Ia lá buscar uma borracha, não sei se ela ia buscar porque ela queria me ver, né? Certo? Vai que dá certo, mas acabava, não tinha até, não gostava muito assim de conversar com ela, né? Não tinha assim um apreço, né? A gente disputava pelo pastorinho. E aí tinha uma situação assim, mas havia uma amizade, né? Depois também colegas de trabalho. Mas foi numa viagem, né, que o meu coração despertou assim de uma maneira muito, muito forte. Retornando da viagem, eu convidei ela para um almoço. E eu disse assim: Luciana, eu tenho um convite para te fazer. Vamos almoçar comigo? E a resposta veio na hora: não. Eu digo: tá, tudo bem. Outro dia da semana, aí marcou, foi um dia marcamos, aí levamos um restaurante, que tinha bem perto lá da igreja, e aí no restaurante meu propósito era falar com ela, dizer que eu tinha um sentimento diferente por ela, né? Só que veio a comida, eu comi e eu não tinha coragem de falar. Ia comia e conversava assuntos triviais, né, de amizades. E eu não tinha coragem de dizer, de expressar, né? E aí veio a sobremesa e nada, e veio o cafezinho e veio a conta. E daqui a pouco, conversando, não lembro qual era o assunto, ela diz assim: mas eu sou meio atrapalhada mesmo. Aí eu disse assim: mas tem atrapalhada que eu amo. Não. Aí sim, olha... Aí deslanchou. Eu digo: olha, tenho sentimento por ti, né? Tá tão forte no meu coração. Eu não disse a Deus, me mostrou, me revelou, um anjo apareceu e apontou, entende? Mas foi, eu acho que realmente um sentimento plantado de Deus. E naquele almoço, depois de eu expressar, ela disse: não, eu vou pensar, né? Me deixou ainda pendurado um certo tempo, né? Mas foi o quê? Uns 4, 5 segundos, né? Foi uns 4 minutos por aí. E ela disse: olha, por favor, né? Não te compromete com mais nenhum outro assunto. Não, também não. Mas foi assim, acho que foi naquela mesma semana, né? A gente começou a conversar mais, né? E fomos nos aproximando. E aí procurei depois falar com os pais dela, né? Em primeiro lugar, depois da resposta dela, fui lá conversar e falei com o meu falecido sogro, né? E eu disse: olha, eu e a Luciana estamos nos gostando. E aí falei tudo, né? A gente fica pensando como é que eu vou dizer, que palavra que eu vou falar com o meu futuro sogro, né? Ele olhou bem sério para mim e disse: olha, só vou te pedir uma coisa. Eu digo: bom, lá vem, né? Ele disse assim: tu me avisa uma semana antes do casamento, pelo menos para me matar umas galinhas aqui. Meu sogro sempre foi uma pessoa assim muito brincalhona, muito alegre, né? Muito alegre. Então foi assim que começou, né? Essa versão da minha parte, né? Certamente ela tem algo a comentar também sobre esse momento, né? Sim. Como é que foi para ti? Né? Para mim foi assim. Como é que foi para ti? Resposta de oração, intercessão. Quase isso. Me dá aquele magrelo. Quase isso. Como o Adalto falou, a gente trabalhava na igreja, né? E eu sempre trabalhei na igreja, sempre tinha isso no meu coração. E o Adalto era seminarista e a gente conhecia como seminarista. E em casa eles brincavam muito comigo em relação ao Adalto. E eu dizia: não. E nada. E eles brincavam. E aí dali a brincadeira começou, o pessoal também, os jovens começaram também a brincar, porque viam
viam ele se dedicando, viam eu se dedicando, e aí eles ficavam lá, não, fulana, a Luciana e o Adalto, tá. Mas até então não tinha nada com nada. A gente brigava, né? A gente brigava e a gente às vezes, não, tu pegou isso, não, pera, não, um dos trabalhos lá na igreja. E até que um dia, de tanto o pessoal brincar, antes de tudo que acontecer isso, né? Antes de tudo que aconteceu, como o Adalto falou. Havia muita brincadeira, inclusive o pastor da igreja, o pastor Ivo, às vezes ele aplicava alguma. Volta e meia. Um dia até, inclusive, no culto, ele chamou a Luciana e eu para nós cantarmos juntos. Eu digo, como assim? Eu não canto nada. A Luciana ainda canta. Ela cantava com uma amiga, que é a Magda, esposa do pastor Alexandre, que está em São Paulo. As duas cantavam em dupla e cantavam maravilhosamente bem. Eu não cantava nada, e de repente o pastor... Sim, né, e aí era aquilo ali. Pediu, subiu no culto de domingo para nós cantar, eu e ela. Tipo, tá, mas o que a gente vai cantar? Vamos obedecer, vamos cantar lá. E tinha realmente, né, esta pessoal falava muito, Adalto, Luciana, brincando, mas não tinha nada comigo também. Até que um dia, e a gente nunca conversava, era uma coisa distante, assim, brincando ali junto, tudo junto. Até que um dia ele me chama e conversa comigo e quis dizer assim, olha, o pessoal tá brincando, tudo, mas, sabe, isso é só uma brincadeira, né? Porque eu não tinha nunca visto o Adalto assim. E aquele dia eu vi ele. Aquele dia eu enxerguei ele. E aquele dia a coisa começou a ficar diferente comigo. E aí eu fiquei na minha, né, ali, e aí as gurias mais chegadas começavam a ver, né, que eu tava diferente, que realmente eu tava afim dele, que as coisas estavam assim, mas ele não. E aí foi um tempinho, né, um tempinho depois. Um dia eu chamei ela, por causa dessas brincadeiras, eu sempre tive, assim, um certo cuidado, né, com as pessoas, com o sentimento das pessoas. E um dia eu chamei ela. Eu digo, Luciano, eu quero conversar contigo o seguinte, olha, tem muito boato, tem muita brincadeira a respeito de mim e de ti. Só que eu quero dizer assim, eu nunca criei isso, né? Não existe da minha parte essa brincadeira que seja provocada por mim mesmo. Eu tenho carinho por ti, tenho uma amizade por ti, né? E só para que tu não pense que é eu que estou provocando essas brincadeiras que o pessoal fala a nosso respeito, né? E isso eu acredito que surtiu um efeito positivo em relação a ela, né? Porque aí eu comecei a ver perceber quem eu... Eu comecei a ver a cabeça dele, ele, né? Ele dentro, né? Ele... Porque até então ele era mais um ali junto com a galera. E aí passou-se um tempo, né? Tudo, trabalhando, orando. E aí às vezes eu orava, né? E dizia, ó Deus, como é que é? É, não é? É ou não é? Aí a gente... as coisas indo. Aí quando no dia que foi esse almoço, né? No dia que ele foi esse almoço, e eu também estava muito nervosa, porque eu sentia que a coisa tava ali, assim, né? E eu nervosa. E aí, quando ele falou, eu disse assim pra ele, se eu disser sim, eu posso estar te mentindo. Mas se eu disser não, também eu posso estar te mentindo. Tchau. E fui Glória. Segura um pouquinho, segura isso aqui. Aí, né, os nossos pastores, tudo, né, os nossos pastores, o pastor Adalto conversando com o pastor, né, e aí depois eu conversando com a minha mãe também, né, e a mãe dizendo,
Não te demora muito, né? Não te demora muito, como é que é, né? E aí a gente foi para um congresso em Caxias, né? Sim. É que nós já tínhamos conversado praticamente um mês inteiro. Foi com uns 30 dias. Nós conversando. O que eu conversei com ela foi em junho, sobre os meus sentimentos, o que estava brotando no meu coração. E em junho, no congresso, julho, no congresso muito frio em Caxias, nós conversando, eu e ela, E ele voltou no assunto. É, E eu não falava nada. ali nós oficializamos. É. Ali foi naquele congresso que nós oficializamos, né? Após um período de oração, estávamos orando, Isso. né? E a partir dali, realmente nós oficializamos, né, de uma maneira pública o sentimento que um tinha para com o outro. Já não era mais agora a brincadeira do povo, do pessoal, mas realmente uma realidade. Nós começamos a demonstrar para todo mundo realmente que... E aí, em 11 meses, a gente noivou e casamos. É. Em 11 meses. Glória a Deus. Amém. Benção. Benção de Deus. Também tem muitos namorados, né? Casais de namorados nos assistindo, casais casados nos assistindo. E a gente queria que vocês contassem alguma história do namoro. Uma história que marcou, uma história engraçada que aconteceu, alguma coisa assim pra gente compartilhar. Do namoro. Uma história do namoro, vamos lá. Tu ia pra Ilha da Pintada? Eu ia para a ilha. Tem, né, as histórias. Tinha o ônibus, né? E o último ônibus era o da meia-noite. Aí eu ia pegar o das 10, aí o meu sogro, fica mais um pouquinho aí, fica mais um pouquinho. Meu sogro insistia para mim ficar. Aí eu disse, tá, vamos ir agora no das 11. Não, fica mais um pouquinho aí. Aí ficava. Algumas vezes, pausa aí. Imagina se não, né? Porque eu desceria em Porto Alegre, num lugar que não era tão seguro, né? De noite, ia chegar, depois pegar um outro ônibus, ia chegar muito tarde em casa, no outro bairro, né? Então tinha todos os riscos e perigos. Então, algumas vezes até ficava por lá mesmo, né? A família da Luciana, assim, sempre tive um carinho muito, muito grande por eles, né? Muito grande mesmo. Mas, assim, uma história específica de alguma coisa do nosso namoro, eu não recordo, né? Não recordo. Eu só lembro o seguinte, nós começamos a namorar em julho, oficialmente, né? Final de julho. Aí, agosto, setembro, outubro, 1º de outubro, no dia do aniversário da Luciana, nós noivamos. Né? Então, julho, agosto, setembro, outubro, deu 3 meses. Uma coisa assim, decidida. Casamento também. Fui falar com a minha sogra, quero casar com sua filha. Né? Diz ela, e quando? Fevereiro. Noivei em outubro. Ele queria casar em fevereiro. Queria casar em fevereiro. Ou seja, 7 meses. Namoro, noivado e casamento. Aí a minha sogra, só se for de 94, por aí. Digo, não, 92. Diz ela, não, assim, meu filho, eu nunca juntei, nunca fizemos nenhum enxoval para ela. Não tinha nada, não tinha um pano de prato, não tinha nada. Não tem nada, então tu faz o seguinte, um pouquinho mais depois, né, quem sabe maio, eu disse, não, então em abril. Aí eu negociei com a sogra, né? Abril, 11 de abril. Né? Aí fechamos, né? E na realidade foram 9 meses, né, de namoro. O noivado e casamento foram 9 meses, né? Um período de uma gestação. Né? Então foi bem rápido, porque eu tinha certeza, eu tinha convicção, né? Amava, eu amava também. E eu digo, tudo tão cedo, a gente não tinha tudo, né, para casar, enfim, estava dependendo da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, né? Mas como diz que é melhor passar fome, melhor passar com 2, né, do que passar sozinha a fome, né? E foi um desafio para nós, né, o casamento. Mas a única coisa que eu lembro, assim, né, inusitado, que é um diferencial, que dá para fazer relevância, é o tempo de namoro, né? Foi muito curto, porque eu entendo que o noivado, ele é um compromisso que você está assumindo, que você quer casar com aquela pessoa, né? Então nós começamos final de julho o namoro, aí foi agosto, setembro, deu 2 meses e 1 semana de namoro e noivado. E casamento só não casei em fevereiro porque a sogra achou que não tinha condições, né? Mas tudo bem. Aí foram 6 meses, né?
Depois do É que noivado, o casamento, né? nós já convivíamos há bastante tempo Já nos juntas, as conhecíamos, famílias se né? conheciam, Já tinha ido na né? casa dela muitas vezes, Muitas né? vezes, Muitas porque ia vezes. ministrar na ilha, né? Então, quando Pregava ministrava na na ilha. ilha, sempre quase todo Gostava de mundo passar sempre lá. almoçava ou jantava, sempre o point do Tinha ministrante sempre amizade. era lá Eu tinha amizade jantando na casa da mãe. tinha amizade com os pais dela, né? Tinha amizade com a minha cunhada, a Fabiana, Mana, né? E eu Sim, já gostava daquela conhecia de família. todo Eu amava mundo, aquela né? família, né? Ela Então já conhecia. tínhamos um bom conhecimento de alguns anos, né? De alguns anos de convivência. Desde 85, que eu fui para o seminário, foram 7 anos, né? De conhecendo a família e conhecendo a Luciana, né? E aí, a gente Amém. junto Nós lá. também estamos Glória a parecidos. Deus. Também deu 9 meses de namoro, noivado e casamento. Eita, glória a Deus. Pensa, Começamos lá em março, nós vamos em agosto e casamos em dezembro. Glória. É isso aí. Mas é interessante porque em 9 meses vocês namoraram, noivaram, casaram e hoje 28 anos de casado. 28. E aí tem muitas pessoas que justificam o fracasso do casamento, porque foi muito rápido, porque a gente se conheceu e não tivemos tempo para se conhecer e por aí se vai. Outra coisa interessante é a questão da expectativa com relação ao casamento. As pessoas casam com aquele sentimento de ser feliz, criam uma expectativa e aí depois que dizem sim no altar, vem a realidade. Vem a realidade, daí vem os problemas que elas vão enfrentar pela frente, vem as dificuldades que elas não estavam esperando. E aí a pergunta para vocês é a seguinte: todo casamento ele tem desafios, todo casamento ele vai enfrentar desafios. Algum desafio que marcou o casamento de vocês e como que vocês fizeram para vencer? Depois que foi dito sim no altar, vocês tiveram com certeza vários desafios, mas aquele desafio lá no começo, depois de dizer sim no altar e começar a vida a dois, como vocês fizeram para vencer esse desafio? O primeiro desafio que marcou e como vocês fizeram para vencer esse desafio. Tem muitos casais que estão nos assistindo, estão enfrentando lutas, problemas, muitos desafios, muitas coisas pela frente, e às vezes eles ficam perdidos sem saber o que fazer, acham que a solução para eles é terminar o casamento. Eles pensam que a solução é cada um pro seu lado, está resolvido o problema. E a gente sabe que não. Então a gente queria ouvir de vocês aí. Várias coisas importantes que tu tá falando. Primeiro, as pessoas dizem, né, culpam o tempo do namoro. É que elas entendem que elas entram no namoro para se conhecer. E eu acho que tu tens que assumir um namoro já com quem tu já conhece. Foi o nosso caso. O que foi um ponto positivo, nós assumimos um namoro, não vou lá no namoro. Hoje às vezes as pessoas entendem namoro sem conhecer, sem ter uma amizade, sem saber algo da pessoa, né? Algo da pessoa. E ali vão com outro tipo de motivação para um início de um relacionamento, que é o namoro, e que a gente entende que isso aí já é um comprometimento para o altar. Outro ponto em relação a desafios, eu vejo que nós tivemos desafios como todo mundo tem, mas o mais importante que eu louvo a Deus por isso, nós tínhamos um senso de identidade do nosso propósito. Quando a gente sabe o nosso propósito, quando a gente sabe por que a gente se uniu, além do amor que tínhamos e temos, além daquele desejo de querer viver junto para sempre, de morar junto, a gente sabia qual era o propósito. Desafios hoje, muitos temos, e eu acho que desafios, acho que toda dupla tem. Né? Sempre terá, toda dupla terá os desafios. E tivemos desafios financeiros, tivemos desafios, né, no início do casamento,
ter uma casa. Eu lembro que antes da gente noivar, o Adalto e eu, nós estávamos dentro da igreja, e lá dentro da igreja a gente, no dia do nosso noivado, né? Um dia Não, antes. foi numa sexta-feira. É. E a gente tinha o hábito de fazer um jejum nas sextas-feiras. E aí eu fiquei na igreja, não fui para casa almoçar, morava com o pastor Iva e a pastora Marlene. Aquele dia não fui para a igreja. E ela também. Nós ficamos aquele dia em jejum. E aí nós precisávamos de uma casa, porque eu não tinha condições de pagar um aluguel. Não tinha salário de... Não era só seminarista, eu era agora diretor do seminário e eu era evangelista também. Então eu vivia sempre pregando em várias regiões do estado e em outros estados também. Mas eu tinha um desafio financeiro. Eu não tinha uma renda, um baita de um salário. Eu ganhava um salário mínimo da igreja. E eu não tenho condições de pagar um aluguel, né? E aí nós fomos orar na igreja, na sexta-feira. E aí eu lembro da minha oração. Eu digo, Senhor, nós não temos condições de alugar uma casa. Nós desejamos casar. Nós queremos construir uma família. E nós não temos aonde morar e nem como pagar um aluguel. Eu quero colocar diante de ti, porque os teus olhos veem tudo, enxergam tudo e sabes onde está. Exatamente. A mesma oração que anos depois fomos fazer pelo Novo Tempo. Senhor, tu sabe onde está o lugar para onde nós vamos. E eu fiz essa oração em 91, depois que nós noivamos. E nosso projeto era casar. Aí oramos, Senhor, tu sabes onde está. Então eu quero te agradecer pela casa, pelo apartamento, pelo local onde nós vamos morar. Eu não sei, mas os teus olhos que veem como chamas de fogo, sabem onde é que nós vamos morar. E tu sabes que eu não tenho condições. Foi na sexta-feira. Meu pai tinha sofrido um acidente, né? E foi no domingo. Domingo, não lembro se tinha um culto de ceia de manhã, o que era. Domingo pela manhã. E um casal veio conversar conosco. Nós oramos na sexta-feira. No domingo, um casal veio falar conosco. Presbítero Cláudio e a Ircina. Ele disse, olha, nós estamos sabendo que vocês noivaram, que vocês estão querendo casar. É o seguinte, meu marido recebeu uma promoção, mas ele vai ter que ir para Santo Ângelo. E a nossa família toda vai para Santo Ângelo. Nós e as meninas também. Diz assim, e nós temos a nossa casa, nós não queremos alugar a nossa casa para ninguém e também não temos interesse de emprestar para algum conhecido. Nós queremos perguntar se vocês não querem morar lá. Você só paga a água e a luz e o telefone. Glória a Deus. Então Deus respondeu. É um desafio que nós tínhamos e Deus respondeu. Também com relação ao fato do namoro, eu acho que ele é salutar encontrar, realmente conhecer a pessoa, para não se dar um passo no escuro, né? Exceto quando há uma exceção tipo Rebeca e Isaac, né? Já tinha um plano de Deus ali, né? Mas era um plano de Deus que Deus concedeu e dentro de uma outra cultura. Mas é necessário, importante conhecer. Eu digo assim, você quer conhecer como é que é a sua futura esposa, ver como é que ela trata os seus pais. E eu observava isso. Né, o relacionamento que a Luciana tinha com os seus pais. Então, é preciso conhecer, né, a pessoa, porque o casamento não é uma aventura que, não deu certo, embarque num outro trem. Né? Não deu certo, experimenta outra roupa, vou no provador ali. Não. O casamento ele é eterno, ele é para sempre, até que a morte separe. Mas é eterno não de eterno, de eternidade, né? Mas, sim... E é algo que eu tenho que decidir. Porque eu tive uma briga com a Luciana. Aí eu e a Luciana tivemos uma bronca um com o outro. Eu digo, eu não quero mais. Eu estou ciente, biblicamente, que ao momento que eu me separo dela, eu tenho que viver solteiro pro resto da vida. Então, às vezes, um relacionamento, às vezes um dia está mal, no outro dia está bem. Como diz aquela música, entre tapas e beijos, é ódio, desejo, é paixão. Não é o hino, né? Mas é uma realidade. Então, todo casal enfrenta isso. Mas o pastor é um homem de Deus, a pastora é uma mulher de Deus, tem até a orelha. Nós temos a vida comum.
né? Divergência se tem. Sempre tem, é sempre normal, vai é natural e faz parte do ter. Sempre tempero vai ter. do relacionamento, É, né? eu nunca esqueci de uma vez num dos encontros, dos primeiros encontros de casais que a gente teve. E eu gostaria de lembrar o nome dele. Eu sei que a esposa dele era Carmen, o Viltemar. Pastor Viltemar. Ele ministrou primeiro os encontros de casais. E aí ele falou que é bom que os casais tenham divergência. Porque a divergência diz algo. E ele deu um exemplo. Por exemplo, se um marido atrasa para vir almoçar ou para jantar e a mulher fica braba, ou a mulher fica, por quê? Ou cobrar alguma coisa, é porque há interesse. A questão é como se vai fazer isso. Né? É como se vai fazer isso. É como se tu vai te colocar nisso. Né? Tu não precisa queimar princípios para dizer que é o interesse. Né? E eu nunca esqueci disso. E ele disse, casais que dizem assim, eu nunca briguei, nunca tive divergência, tem que parar e pensar, não está tendo interesse mútuo. Porque às vezes a questão da divergência está dizendo algo de amor, está dizendo algo de eu te amo, está dizendo algo, às vezes, de temor pela pessoa, por interesse pela pessoa, né? Então, tudo depende como se vai colocar isso, né? E aí, outro caso, que às vezes as pessoas culpam o casamento. O casamento não tem culpa. São as pessoas que estão no casamento. E a forma que elas estão no casamento. A forma que está ali como ser humano. Né? E a forma que chegar no casamento. Bom, eu, solteira, eu tinha alguns papéis que eu tinha que fazer. Então, quando eu vou casar, eu tenho que também ter ciência que eu não estou somente podendo dormir com o Adalto, mas eu também vou começar agora a assinar um outro papel, né? Dentro de como mulher, como vou continuar sendo filha dos meus pais, vou continuar sendo amiga das minhas amigas, mas agora eu tenho um papel. A mesma coisa, ele vai continuar sendo filho, mas agora ele também tem outro papel. Ele tem o papel do marido, ele também tem o papel eu tenho o meu papel de esposa, que coisa que antes eu não tinha. Então, estas coisas eu preciso também trazer. E eu vou trazer com tudo que eu me constituí como ser humano. Então, o problema não é o casamento. A questão está no ser humano que está ali no casamento. Né? Então, os desafios têm. O conselho que eu vejo que de todo casamento que dá certo é o temor no Senhor. E saber o propósito. O que sempre nos uniu muito era uma visão que a gente tinha. A gente sempre teve uma visão. A gente teve divergências, a gente tem... somos diferentes? Somos. O pastor é diferente de mim, até no café. Ele é diferente de mim. Pasmem, ele toma café sem açúcar. Ele toma café sem açúcar. Eu tomo com açúcar. Né? Então, somos diferentes. Então, isso. Eu gostei muito de uma coisa que eu ouvi, que a gente sempre diz assim, os opostos se atraem, né? Os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Não é verdade, não. Eu descobri que não é verdade, não. Porque quando eu digo assim, os opostos se atraem, eu estou dizendo oposição. Oposição é água e óleo. Eles não se misturam. Agora, se ele é o café e eu sou o leite, somos diferentes. Escuro, forte, que calcula, tem um universo ali mais prático, né? O leite, né, é mais aquoso,
né? Se parar, vai criando uma natinha, né? Com coisas diferentes. Mas junto um cafezinho com leite. Não se é bom. Não se é bom. Então, os opostos não se atraem. Os dispostos se atraem. Tá? Glória a Deus. É verdade. Falando em dificuldade também, outra dificuldade que a gente às vezes enfrenta, não é dificuldade, é bênção, né? Mas os casais enfrentam quando chegam os filhos. Porque às vezes há divergência no querer educar, né? Alega também falta de tempo para o cônjuge, para o marido, para a esposa. E então a gente quer saber como manter o casamento, como manter essa paixão depois da chegada dos filhos. Bom, eu respondo aqui uma parte. Os filhos para nós sempre foram desejados. Nosso sonho, nosso desejo era termos 3 filhos. E outro desejo era que os filhos fossem um perto do outro, não distanciado demais entre idades. Né? E Deus nos proporcionou, quando os filhos chegaram, uma realização de um sonho. Então nós dois, né, juntos amamos, protegemos, cuidamos, e os filhos não interferiram no relacionamento. Né? Pois primeiramente veio a Bruna, depois veio o Tiago, e na sequência, na finaleira, né, encerrando, a Letícia. Né? E eles disseram, chega, stop. Nem aquelas filas de mercado assim, é o último. Né? Então, os filhos sempre assim foram muito preciosos para nós, né? Sempre uma riqueza para nós dois. E os filhos, por incrível, mas às vezes da junção no casamento. Tem casamentos que estão assim para terminar, aí nasce o filho. Parece que dá uma ligação, cria uma cola, né? Uma cimentação, uma reestruturação na família. E eu digo, a gente aprende mais ainda o que deve ser o casamento quando a gente tem filho. Porque quando a gente não tem filho, geralmente a gente vive pra gente. A gente vive pra gente. Quando a gente entra no casamento, a gente quer ser feliz. E eu digo, na realidade, o casamento não é um bom casamento quando a gente quer ser feliz. Um bom casamento é quando a gente quer fazer a outra pessoa feliz. E aí nós entendemos que a razão do casamento é fazer a outra pessoa feliz. Por isso que a Bíblia diz assim, deixará o pai e deixará a mãe. Para quê? Para se unir com a sua esposa. Se tiver uma guerra, o cara recém casou, não vai para a guerra, vai cuidar da esposa. Então tem uma missão. Né? E a Bíblia diz como realmente Cristo amou a igreja e se doou por ela, vive por ela. Aí digo, quando a gente tem um filho, a gente se doa, o casal se doa para aquele filho, vive para aquele filho, trabalha para aquele filho, que é o melhor para aquele filho. Eu digo, o casamento deve ser assim. A gente deve entrar no casamento entendendo o seguinte, olha, eu agora estou dando a Deus para aquela vida preciosa que eu tinha dentro de casa. Filho único ou filha única, paparicado, amado pelo avô, pela avó, todo mundo fazia tudo por mim, porém agora eu estou casando. Só que eu vou ter que fazer tudo para aquele rapaz agora. Aquele rapaz não cresceu, ele só quer brincar, jogar e se esquece de dar conflito. Existem conflitos. Porém, quando eu digo a realidade, nasce um filho, né, a gente entende que a nossa missão é cuidar daquela criança. A gente deixar de comer, né, como já aconteceu em experiências nossas, de nós tirar da nossa boca e dar para os filhos comerem. Né? Eu digo, quando no casamento nós entendemos que a missão nossa como marido é fazer a pessoa feliz, a esposa também é a mesma coisa, nós entendemos. A gente está vivendo um para o outro. Né? Então essa visão, e para nós sempre foi muita bênção os filhos, né? Até porque na vida pastoral, ministerial, eles tiveram sempre uma grande compreensão, paixão também, igual os seus pais, né? E super envolvidos, amando as coisas do reino, né? Eu diria, acho que do nosso casamento, olhando do nosso casamento, olhando do trajeto da gente, do curso da gente, desde que a gente é amigo, namorado, então, é o temor que sempre tivemos de Deus e a mesma visão. Gente, isso aí é muito importante, porque não tem como a coisa quando tá desigual,
no sentido que tu quer caminhar, não vai sempre ter uma coisa para trás, ou um para frente demais, o outro para trás demais, e aí entre os filhos. Aí uns filhos, ou dependendo do número de filhos, acompanha quem está na frente, ou dependendo dos filhos, acompanha quem está de trás. E aí começa aquela divergência. O teu pai, não, a tua mãe, não, é isso, não é aquilo. E uma das coisas que eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus pelo cuidado que Ele teve comigo na minha vida como solteira, nas minhas orações, nas decisões que eu tomei de escolha, de tudo que Deus guardou. Uma das maiores coisas no meu casamento que eu vejo depois do temor de Deus é a unidade da visão que nós caminhamos, do desejo de caminhar. Então eu tinha os 3 filhos. Teve uma vez, gente, que eu dei 12 banhos num dia. 12 banhos. Era verão. Era verão. E nós estávamos cuidando de uma congregação em Viamão. E aí era aquela coisa. Chegava, dava banho, dava almoço, eles iam lá, brincavam, tudo. Ah, não, agora tem uma reunião, vem, dá banho aqui, e ajeitava ali. E eu contei aquele dia, eu dei 4 banhos em cada um, eram 3 vezes 4, 12. Mas se eu não tivesse essa mesma visão, esse mesmo propósito, tudo isso seria difícil, entende? Tudo seria difícil. Preparar um momento para nós dois, preparar um momento nosso com os 3 filhos. É possível, era possível sim. Por quê? Porque nós tínhamos um propósito. Agora, se um dos cônjuges não tem um propósito, ele vai marcar, ele vai organizar um tempo diferente do tempo do outro. Sempre, talvez, às vezes, vai dar um atrito ou Conflito. Descompasso, vai dar um descompasso. Então, uma das coisas também que eu vejo de preparar um tempo, de preparar um momento, também tem muito a ver com a administração da casa. Né? Dentro daquilo ali da administração da casa. Ih, tem bastante assunto ali. Glória a Deus. Vai longe. Vai longe. Muito precioso. É que nem o pastor falou sobre entendimento do casal, sobre o casamento. A pastora falou sobre o temor, também sobre a mesma visão. E quando falta isso, a gente vê que acaba muitos casais se escondendo atrás do filho, colocando a culpa no filho. Eu não tenho mais tempo, é por causa do filho. E o marido também não entendendo, ele acaba culpando a esposa. E aí, quando falta essa visão, falta esse entendimento, falta esse temor, a gente vê que tem muito casal que acaba lutando, brigando. E infelizmente, muitos, por não terem o temor do Senhor, acabam chegando à separação. E a justificativa deles é o quê? Que depois que nasceu a criança, o casamento não foi mais o mesmo. E a gente sabe que, pela palavra de Deus, que os filhos, eles são bênçãos. Glória a Deus. E uma coisa, só para concluir essa pergunta, uma coisa que o Adalto falou, que é muito importante, é lindo disso, que com a chegada dos filhos, eu acho que o casamento melhora. Por quê? Porque uma das coisas que nós também tínhamos é o seguinte: eu olhava para as minhas filhas, eu tinha que pensar assim, não, eu tenho que ser uma boa esposa porque eu estou criando duas esposas. Ele olhava para o Tiago, eu tenho que ser um bom marido porque eu estou criando um marido. E, consequentemente, o lucro era o casamento. Amém. Glória a Deus. Amém. Casal precioso, olha só, mais um assunto aqui. Na verdade, não vai ser uma pergunta para vocês, que o testemunho de vida de vocês, como casal, como pais, não demonstram isso. Mas tem muitos casais que, por causa dessa situação que nós vamos colocar aqui, chegam à separação, que é o dito ciúmes. Como lidar com ciúmes no casamento? Como vencer os ciúmes no casamento? Então, porque muitas das vezes o marido, por causa dos ciúmes que ele tem da esposa, a esposa não aguenta mais ao ponto de chegar à separação. E vice-versa também, né? Então, como os casais
podem fazer para vencer os ciúmes? Tudo bem. Realmente, entre mim e a Luciana nunca houve ciúmes. Eu nunca tive nenhum tipo de ciúme dela. Muito menos ela também de mim. Eu vejo que alguns casais enfrentam problemas, tipo assim, um casamento que surgiu, digamos, de um caso extraconjugal, né? Uma construção de um casamento muito mal, digamos assim, aonde foi que conheceu aquela pessoa, algumas coisas mais focadas no tipo de construção do casamento, mas a pessoa não tem confiança, mas a questão de uma mentira dentro do casamento, às vezes uma outra situação que se deixa exposta, né? Que não são claras, falta de comunicação clara, falta um monte de coisa. Então, assim, quando não existe uma transparência, né, dentro do casamento, dentro do lar, vai gerar algum tipo de ciúme, né? A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo, né? Então, às vezes a pessoa dá lugar, né? Às vezes tem um problema também de marido ser ciumento. Eu acho que isso aí precisa de um tratamento psicológico, né? Um psicoterapeuta, um conselheiro cristão, para ajudar a tratar e vencer isso aí. Às vezes a coisa fica, parece que até uma doença, né? Mas graças a Deus entre nós nunca houve, né? Da nossa parte assim, um para com o outro, graças a Deus, né? Até porque às vezes como pastor a gente acaba ministrando, né, com mulheres, mas eu evito sempre, e eu digo: olha, a pastora ministra com as mulheres e eu ministro com os homens, né? Não porque a gente tenha algum tipo de ciúme, mas é um cuidado, né? Um zelo, né, que se tem com relação a essa área, né? A Bíblia diz o seguinte, que a gente tem que cuidar da aparência do mal. Eu acho que também essas questões de ciúme entre nós, eu acho que a gente sempre cuidou a aparência do mal, né? Um cuidou do outro para isso. E aí nisso, quando um cuida do outro nesta aparência do mal, aí já é uma resposta de confiança, é uma resposta de carinho, é uma resposta de opa, cuidado aí, é uma resposta de temor, a palavra diz, né? Vai assim. Agora, há questões de ciúme que elas são colocadas como uma cobrança que nunca vai ter paz dentro da pessoa. Nunca vai ter. Pode comprovar, pode trazer, pode dizer, pode mostrar foto, pode... Não fui eu, não é isso, não... São questões que as pessoas elas vão trazendo na autoimagem que elas têm. Uma pessoa, tá? Falando como a pastora está falando na psicologia, uma pessoa que tem ciúme, ela tem problema na sua autoimagem. Ela tem um problema na sua autoestima. E o ciúme, se dentro de um casamento em que tem Jesus, dentro de um casamento que deseja caminhar, e ali existe um ciúme, o primeiro ponto da gente de caminhar nisso é entender que sou ciumenta. Que sou ciumenta. Né? Que sou ciumenta. Bom, outro ponto que precisa pedir e buscar diante de Deus é aquilo que o salmista fala: Senhor, sonda-me e me conhece, tu sabe das minhas inquietações. Tu sabe das minhas inquietações, então sonda, Senhor. Olha o que há em mim. Olha o que há em mim. Ontem eu falava com as líderes que a maior guerra não é a pandemia, não é a guerra mundial. A maior guerra é a guerra que há em mim. A guerra que há em mim. Então, essa guerra que há em mim vai trazer a luta com a carne e o espírito, vai trazer na minha carne, na minha constituição, na minha autoimagem. Porque, às vezes, como eu volto a dizer, o problema não é o casamento, o problema está como as pessoas chegam no casamento
E às vezes pega um dos cônjuges que foi criado com uma autoimagem depreciativa, com uma autoimagem ali se sentindo inferior, ou por não teve muita chance no passado, ou realmente foi injustiçado, ou realmente em outros relacionamentos foi traído, foi traída, ou recebeu várias outras coisas que foram constituindo a pessoa ali, e ela vai criando uma autoimagem depreciativa, e aí vai acontecer o quê? Vai estar sempre se sentindo uma ameaça, porque chegou uma mulher perto do Adalto, já quer alguma coisa. Bom, já tá ali. Então, não, aí, por eu estar com uma imagem depreciativa, eu já penso assim, não, ele não vai me escolher mais. Porque a minha depreciação sobre minha vida vai dizer, mas aquele cabelo dela tá muito bonito, eu acho que ele vai escolher porque o cabelo tá mais bonito. E aí, com a minha autodepressão, e eu não achar que o problema é eu, que aí aquele que tem uma autoimagem, o problema é ele. É ele, não é eu. Mas na realidade é eu. É eu que estou doente. Então, aí vai trazendo isso. E às vezes, gente, o que precisa também para ajudar isso, precisa aquilo que a Bíblia fala. Eu preciso confessar, eu preciso denunciar, eu preciso trazer à tona, eu preciso trazer à margem aquilo ali. E aí, num casamento, ter ajuda do outro cônjuge. Só que às vezes, gente, não tem. Às vezes não é porque o outro ou a outra está sendo cantada ou estão dando. Não, é que às vezes o outro cônjuge está com outro traço. Vocês querem ver um casamento que só Jesus na causa? Pega um com uma imagem depreciativa, casado com um narcisista, um traço narcisista. Aquele que tem o traço narcisista, ele tem mania de grandeza. Tudo, as pessoas estão lá aplaudindo ele. Ele acha que todo mundo tem que aplaudir. Ele acha que todo mundo... É aquela pessoa no casamento que diz assim, tu quer água ou tu quer suco? Aí aquela pessoa autodepreciativa diz, ele tá me perguntando. Aí a pessoa diz assim, quero suco. Eu quero água. Aí ele diz, mas é suco. O melhor é suco. Eu acho que o melhor é suco. Então a minha escolha é a melhor. Aí aquela que tá com autodepreciativo diz assim, mas nunca acerto mesmo, né? E aí aí o que acontece? Um reforça o outro. Aquele que tá inferior, por ser inferior, aumenta o outro. Aquele que tá lá em cima, vaidoso, acha que as coisas são... Que tudo que ele faz são grandiosas, né? Ele é o inteligente, a voz dele é mais bonita, ele acerta todas, né? Todo mundo tem inveja dele, né? No casamento, reforça mais o quê? Bota um outro mais para baixo. E o mais para baixo ajuda quem tem mais. E aí, o que tem a questão do ciúme? O que acontece? O vaidoso... Ela tem ciúme de mim? Claro que tem que ter ciúme de mim. Eu sou uma grande. É verdade. E aí a questão... Então são questões, gente, que a gente precisa fazer, como o salmista disse, assim, o som do meu coração. Vê se há algo em mim. Olha essa guerra. O bem que quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Tem essa guerra dentro de mim. O temor do Senhor, a ação de Jesus, e ter o mesmo propósito, né, no casamento, que é andar a dois. Eu vou ajudar ele vai me ajudar, né? Ele vai conhecer as minhas debilidades, ele vai conhecer as debilidades dela, e isso só reforça uma coisa, o amor, né? A cumplicidade. Então aí a questão do ciúme, às vezes, não é porque tá rodeado aí
de coisas. Às vezes é questões lá dentro que precisa ser colocado em Deus. Graças a Deus. Verdade. Glória a Deus. Dá tempo de mais uma? Sim, Então, vamos lá. A última, então, perguntinha. Vocês até já responderam, na verdade, né? Mas somos pessoas diferentes, né? O café e o leite. Viemos de famílias diferentes, com educações diferentes. Sim. Então, como que a gente consegue ser uma só carne, como diz a Bíblia, sendo pessoas tão diferentes? Como é que a gente consegue fazer essa mágica? A gente tem essa situação, em cima da pergunta da Renata, que muitas das vezes, com relação à criação, o marido ele foi criado, usar um termo até que um irmão nosso gosta muito de usar, o chucrismo. Ele foi criado assim, e ele trata os filhos assim, trata a esposa assim, e a esposa já não aguenta mais. Para ele, e como a pastora disse, não reconhece. Para ele é normal aquilo ali, porque ele foi criado assim. E ela está sendo sufocada. E às vezes vice-versa também. Conforme a esposa foi criada, olhando a mãe nunca dando atenção para o marido, olhando a mãe nunca se dedicando para o casamento, ela também acaba se dedicando e vem o marido a sofrer com isso. E o propósito é os dois serem uma só carne. É verdade. E aí... Tem um desenho que é o Shrek, né? Aquele brutamonte. A Fiona era uma princesa. Né? Era uma princesa. Eu vejo que realmente, assim, o casamento para dar certo, gente, biblicamente, é o que a Bíblia diz assim, aquilo que Deus uniu. Deus tem que estar no meio. Precisa a presença e a graça de Deus. Porque é um desafio. Pessoas de cabeça diferente, ensinamentos de casa diferente, cada um tem uma personalidade diferente. A gente tem filhos, 3 filhos, quem tem mais do que um filho sabe, os filhos são totalmente diferentes uns dos outros. Então é difícil, digamos, haver uma convivência se não tiver, primeiramente, a presença de Deus de entendimento, que é Deus que uniu e ninguém pode separar. Né? Então, dentro dessa visão, eu entendo assim, que é Deus que une. É Deus que faz essa consolidação do casamento para dar certo. E nós dependemos de Deus. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras, ele não se rebenta. A terceira dobra é Deus. É Deus no lar, é Deus no casamento e é Deus na vida. Também, através do Senhor nosso Deus, a sua palavra vai trazer orientações de um casamento como ele deve ser. Não é o casamento que eu aprendi, mas nunca se aprende sobre casamento, não é na rua, não é com os amigos, não é no jogo de sinuca, de bilar, de cartas, que eu vou aprender como ser o marido. Então o mundo não nos ensina como ser marido, mas a Bíblia ensina. Então nós precisamos de Deus, nós precisamos das Escrituras para nos fazer maridos valorosos e para fazer também as esposas serem esposas valorosas. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria e que Ele, com a sua graça, né, venha nos orientar e cada dia mais amadurecer o relacionamento. A partir dos anos vão aumentando, mais a gente vai se amando. E eu parto também por um princípio assim, Deus, quando Deus criou já para ser um. Se eu estou disposta a me casar, eu tenho que estar disposta a viver um. Então não é culpa de Deus. Eu já disse que... Aí hoje se usa aquela ideia da incompatibilidade de gênero, né? Mas é claro que tem que ter. É claro que tem que ter. A parte que falta nele sou eu. E a parte que falta em mim é ele. Então, a questão tem que ser diferente para se completar. Porque eu não sou uma. Para eu ser uma, eu preciso dele. E ele, para ser um, ele precisa de mim. Então, às vezes as pessoas como dizem, como vai ser uma só carne? Porque eu estou olhando eu.
E eu, para ser uma só carne, eu tenho que dizer, olha, eu tenho que ir em ti para ser uma só carne. E tu tem que vir em mim para ser uma só carne. Só que às vezes as pessoas falam, porque eu vou ser uma só carne. Não, eu estou olhando a minha vontade, o meu desejo, a minha doença, os meus achômetros, né? As coisas que eu não falo, ou as coisas que eu falo demais, ou as coisas que eu falo de menos, né? A minha falta de oração, a minha falta de vida com Deus, o meu sentido de propósito. Né? Ninguém erra, mas ninguém erra. Eu nunca vi nesses anos todos, nunca ninguém chegou para mim e disse, olha, eu fiz como a palavra disse, ipsilípio como a palavra disse, e foi um estrago. Agora, o que eu já ouvi, o que eu já vi de pessoas dizendo assim, olha, não ouvi a Bíblia, não obedeci, só deu errado. Então, o andar numa só carne, Deus já diz. Só que o único problema que as pessoas não entendem é que eu não sou uma separada. Então eu tenho que deixar meu individualismo, meu ego, meu egocentrismo, a minha carne dominando, né? E dizer, Senhor, nessa guerra que há em mim, que a Luciana espiritual vence. Muitas coisas, né? Falando em desajustes e coisas, eu conto aqui para as gurias uma vez que eu estava muito brava. Eu estava muito brava com uma pessoa, isso muitos anos atrás em Porto Alegre. Muito brava com uma pessoa e eu estava a fim de ir lá dizer, e eu sabia que aquilo era injusto, e eu estava lá indignada. O pastor Adalto dizia, fica quieta, vai lá na Bíblia, Filipenses 4:8. Vai na Bíblia, Filipenses 4:8. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que... Se existe alguma fama, se existe algum louvor, se existe alguma virtude, isso, pensar. O vosso pensamento. Vai lá, tu não vai sair, ele não deixou sair. Tu vai lá, primeiro tu vai ler comigo. E aí eu pegava a Bíblia. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Chamou orar. E aí eu deitava e chorava, botava a Bíblia na cabeça. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Que luta e que guerra para voltar a Luciana espiritual. Mas a minha outra metade que me completa estava ali. Entende? Então é nesse sentido que na guerra que há em mim eu tenho que vencer. Então a guerra que há em mim. Graças a Deus. A gente, antes de finalizar, a gente quer agradecer em nome do Ministério da Família. Obrigado pela presença de vocês, por ter atendido mais umas 3 horas de conversa. O nosso convite. E a Igreja Brasil para Cristo Leopoldo ama muito, muito vocês. Vocês são referências como casal, como pais, como família. É um espelho para a igreja. E aí, antes dos pastores orarem por todos nós, pelos casais que estão aí nos assistindo também, uma mensagem para todos os casais que estão nos assistindo. Amém. Mensagem para todos que nos acompanham nessa live. Disse um pastor o seguinte, que casais que estão cheios do Espírito Santo não carregam tantos problemas. Realmente sim, o casamento ele depende de Deus. Nós dependemos de Deus. A minha orientação e meu conselho é busquem a Deus. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios de Deus. Se nós entendermos, compreendermos e amarmos a Deus, nós vamos amar o nosso cônjuge. Nós vamos respeitar o nosso cônjuge. Nós vamos valorizar o nosso cônjuge. Porque Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê sua graça, que venhamos buscar o favor de Deus sobre cada família, sobre cada lar. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. E a gente está muito feliz também com o Ministério da Família, né? Aí crescendo, avançando, que Deus continue abençoando toda essa equipe, né? Inspirando vocês dois, vocês são bênção e tem agradado o céu. Amém. E que bênçãos sem medida sejam sobre a vida de vocês, Deus em nome de continue Jesus. abençoando o Ministério da Família na igreja. Amém.
Então, vocês oram por nós também? Por Amém. todos os casais que estão nos assistindo. Nós oramos então. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento. E o que nós te pedimos, Senhor, é que em cada uma das casas, dos lares que nos acompanham neste momento, tenha uma bênção sobre a vida deles. Tenha uma bênção sobre o casamento deles. Tu conheces, sabe, meu Deus, os temporais que eles já passaram, os desafios que eles já enfrentaram, Senhor. Ajuda, meu Deus, a manter como aquela casa que foi bem construída na rocha, Senhor. Que mantenha-se firme diante dos temporais, diante das tempestades e dos ventos que vão soprar e vão tentar solapar esta casa. Oramos e pedimos o teu favor, a tua bênção e a tua paz, que excede todo o entendimento, sobre cada casamento e sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, para concluir, aquela bitoquinha. A bitoquinha do início, Sim, vamos lá. a bitoquinha no fim. Ok. Isso. Deus abençoe a Tchau, todos. tchau, boa Em nome noite. de Jesus. Aproveitem. Beijo. Tchau, Deus abençoe.